Nessa noite bendita, agradecemos a oportunidade de estarmos reunidos e vamos unindo os nossos corações através de luzes coloridas, cada um vibrando na cor que vier em sua mente, nos ligando em sentimento, em amor. E vamos cumprimentando o nosso anjo guardião, esse amigo de todas as horas, agradecendo por todo o cuidado, agradecendo por não desistir de ficar ao nosso lado, agradecendo as intuições e juntos, cada um de nós, ao nosso anjo guardião, vamos até a porta do nosso lar, abrir para que os guardiões que nos auxiliam na higienização possam adentrar, que eles sejam muito bem-vindos, que adentrem com tochas fluídicas e que possam fazer uma asepsia de teto, chão, parede, tirando miasmas, formas, pensamentos, debaixo dos móveis, dentro dos guarda-roupas, armários, nos banheiros, em todos os cantos, onde estiver um ponto escuro, a chama fluídica vai desintegrar e vai ser sugada pela Mãe Terra, levando para os mares e oceanos. Depois essa energia vai ser ressignificada. Pedimos também a presença dos baianos, das baianas, ciganos e ciganas, dos banhadeiros, para auxiliar nessa limpeza. E eles adentram alegres, com suas músicas, com suas roupas coloridas e muitas ervas, arruda, guiné, alecrim, manjericão, lavanda, jasmim e muita espada de São Jorge. Essas ervas são colocadas em todos os cantos e o nosso lar fica mais leve, mais iluminado. Pedimos também aos nossos amigos veludos que possam tecer um cordão fluídico em volta do nosso lar e também do nosso quarteirão. Isso fará com que irmãozinhos menos esclarecidos possam ficar longe do Evangelho da noite de hoje. E assim, vamos elevando o nosso pensamento, nos conectando com a egrégora do pingo de luz, com Luiz, com Maria Amélia, com Zé, Maria do Rosário, Sete Flechas, Rosário, Lua, todos os médicos do Hospital Santa Cruz, todos os mentores que acompanham os nossos trabalhos, os nossos estudos, o nosso Evangelho. Uma gratidão imensa a essa espiritualidade amiga, que não desiste de nós, que sabe das nossas fraquezas, das nossas dificuldades, e são complacentes.
E assim, vamos elevando o nosso pensamento um pouco mais. Vamos chegando até as fraternidades que trabalham no planeta azul para os encarnados e desencarnados. Essas fraternidades que socorrem, que auxiliam, que cuidam dos discípulos de Jesus, das irmãs de Maria, dos samaritanos, dos socorristas e tantas outras. E assim dizemos, nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Veneráveis mensageiros celestes, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e de luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos lutar contra as forças do mal que tentam dominar o mundo. Vamos elevando o nosso pensamento um pouco mais, chegando até Ismael, que foi dado a missão por Jesus para cuidar do nosso país. Ismael, com toda a sua equipe, batalha para que os ensinamentos de Jesus cheguem a todos os brasileiros, que todos conheçam os ensinamentos do Mestre. E levando um pouco mais, chegamos até as paragens de Maria, essa mãe que é puro amor, essa mãe que é cuidado, que é carinho, e ela nos envolve com seu manto de luz, nos aconchega como crianças necessitadas de um colo de mãe. Gratidão, Maria. E pedimos que caminhe conosco até seu Filho Jesus. E a Jesus agradecemos com o coração cheio de alegria tudo o que faz pelo planeta azul, por todos nós. E pedimos que nos leve até o Pai, a fonte criadora. E ao Pai agradecemos o dom da vida, agradecemos tudo que temos, tudo que somos, todos os nossos aprendizados. Agradecemos, Pai, por não desistir de nenhum de nós, sabendo que somos imperfeitos, que temos nossas dificuldades, cada um com a sua, com o seu autoconhecimento, mas Ele está lá, nos aguardando pacientemente. E com o coração cheio de amor, te entregamos a oração. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todos os males.
E assim seja. E vamos envolvendo o Sérgio e a Valéria com muito amor para iniciarmos o Evangelho da noite de hoje. Que assim seja. Sentindo toda essa luz que vem de todos os espíritos, os espíritos das fraternidades que nos sustentam. Nós vamos mentalizando. Ruiz, Eliamar, Cíntia, Cássio, espíritos mais condescendentes, espíritos muito mais animados, e que eles possam estar guardados, acalentando os seus corações. A reencarnação faria parte, ressurreição e reencarnação. A reencarnação faria parte dos dogmas dos judeus que move sob o nome de ressurreição só os manduceus, os saduceus, que pensavam em tudo, que acabavam com a morte, não acreditavam claramente, definidamente. Não acreditavam nela, né? É. Você quer que eu leia? Pode ler. As ideias dos judeus sobre esse ponto, como sobre muitos outros, não eram claramente definidas, porque tinham apenas noções vagas e incompletas sobre a alma e sua ligação com o corpo. Acreditavam que um homem que viveu podia reviver, sem saber precisamente de que maneira isso podia ocorrer. Designavam com a palavra, designavam com a palavra ressurreição o que o Espiritismo chama mais judiciosamente reencarnação. Com efeito, a ressurreição supõe o retorno à vida do corpo que morreu, o que a ciência demonstra ser materialmente impossível, sobretudo quando os elementos desse corpo já estão há muito tempo dispersos e absorvidos. A reencarnação é o retorno da alma ao espírito, da alma ou espírito à vida corporal, mas num novo corpo, especialmente formado para ele e que nada tem de comum com o antigo. A palavra ressurreição podia assim aplicar-se a Lázaro, mas não a Elias, nem aos outros profetas. Se, portanto, segundo as crenças deles, João Batista era Elias, o corpo de João não podia ser o de Elias, porquanto João fora visto criança e seus pais eram conhecidos. João podia, portanto, ser Elias reencarnado, mas não ressuscitado. A gente continua então na semana que vem, para que possamos assim falarmos um pouco mais sobre essa parte. E nesse instante, trazendo esse fator da ressurreição, nós vamos assim mentalizando toda a luz da paz, da serenidade, muito equilíbrio, muito fortalecimento. Que haja luz nos lares de cada, que haja paz, que haja fé, que haja
muita paz, gostando ou não gostando, mas pessoas que vai aceitando os trabalhos como estão sendo conduzidos. Vamos visualizando o violeta, o lilás, o lavanda, o lula, tudo vai se expandindo e florescendo. Nós vamos lendo agora o livro Aqui e Agora, Espiritualidade Prática para o Dia a Dia, de José Carlos de Luca. É a lição número 15. Flores sobre pedras. Os meus discípulos praticam o amor e o perdão todos os dias. Eles não são perfeitos em suas práticas, mas são sinceros. Eles cometem erros, acabam por reconhecer seus erros e se empenham para aprender com eles. Reflexões da mente de Cristo. Embora a busca pela perfeição recomendada por Jesus, embora a busca pela perfeição tenha sido recomendada por Jesus, isso não significa que ela seja possível de alcançar no atual momento evolutivo em que a maioria da humanidade se encontra. É preciso compreender as palavras do Cristo na perspectiva da evolução do espírito, imortal através das vidas sucessivas. Evolução é o processo contínuo que dá paulatinamente. Do ponto de vista espiritual, vivemos do reino animal, estamos atualmente no reino hominal e futuramente avançaremos para o reino angelical, espíritos puros, perfeitos, que adquiriram todas as virtudes e se despojaram de todo o mal. Entre os reinos animal e angelical, estamos mais próximos do primeiro do que do segundo. Nossa atual condição humana é de espíritos imperfeitos, ainda propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho e ao predomínio da matéria sobre o espírito. Como consequência da nossa condição humana, ainda somos falhos, vulneráveis, frágeis, instáveis, dependentes, individualistas, apegados, ciumentos, belicosos, tudo isso mesclado com doses de bondade, empatia e altruísmo. O que desejo demonstrar é que, entre o ponto evolutivo em que nos encontramos e a condição de espíritos iluminados, há uma distância incomensurável que levará ainda alguns séculos para ser percorrida através de nossas sucessivas reencarnações. Esse é um dos sentidos atribuídos à fala de Jesus, quando ele se refere à necessidade que o homem tem de nascer de novo para ver o reino dos céus. Se a caminhada então é longa, como devemos lidar com a nossa atual condição humana imperfeita, a qual ainda será assim por muito tempo? A primeira atitude é aceitar o que hoje somos, entender que humanos são falhos e incompletos, embora passíveis de se aperfeiçoarem, mas não de serem perfeitos no momento. Quem quiser ser perfeito hoje e exigir de si essa perfeição, vai se desumanizar, viverá sempre insatisfeito consigo mesmo, criará neuroses, máscaras de perfeição, culpas e doenças, perdendo a simplicidade de viver e a leveza de vida de quem sabe não poder dar o passo maior do que a perna. A aceitação aqui definida não significa inércia diante das nossas condutas que estejam causando mal a nós e aos outros. Precisamos reconhecer os nossos erros, saber onde estamos,
saber onde estamos tropeçando e nos empenhar para não cair no mesmo buraco repetidas vezes. Podemos nos aperfeiçoar aqui e agora, mas sem a pretensão de já sermos perfeitos. Tomar consciência da nossa insuficiência e precariedade é o primeiro grande passo para sanar os nossos males. O estudo de si mesmo leva ao reconhecimento das próprias fraquezas, e isso nos torna mais humildes, nos faz mais humanos, portanto mais sensíveis e cautelosos, de modo a evitar o que causa sofrimento a nós e aos outros. É uma transformação natural que vem de dentro para fora, que vai se construindo pouco a pouco e que requer muito amor e paciência consigo mesmo. É exatamente assim que Deus nos trata, como um pai paciente e bondoso, contemplando os primeiros passos inseguros de uma criança. Um dia, uma mulher visivelmente sofrida pelo modo como estava vivendo, sentindo-se cheia de pecados, pelos quais era mal vista e condenada pela sociedade de então, foi à procura de Jesus, desejando segui-lo, mas intimamente acreditando que ele não a aceitaria, em fase de suas grandes quedas morais. Seu nome era Maria de Magdala, ou Maria Madalena, como muitos a denominam. Eu acredito que Jesus tenha ficado muito sensibilizado com Maria Madalena, pois ela foi sincera. Não escolheu de Jesus suas imperfeições. Não, desculpa, não escondeu de Jesus suas imperfeições. Não quis aparentar virtudes que não possuía. Não fez como os fariseus, que costumavam se apresentar no templo proclamando virtudes exteriores. Jejuavam, davam o dízimo, por exemplo, para disfarçarem as mazelas interiores. Compartilhe a seguir a resposta que Jesus deu a ela e que, por certo, está dando a todos nós esse instante. Leia, medite, coloque-se no lugar dessa mulher que se sentia arruinada por suas quedas, tanto quanto nós, tantas vezes nos sentimos. Escute a voz tenra e amorosa de Jesus, falando a cada um de nós. Maria, levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutastes a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Onde, então, está o amor de nosso Pai? Nunca vistes a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas. Porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. Sente hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Caminhe agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão de pecados. Muito legal, hein? O que vocês acharam da página? Que tudo é gradativo na vida da gente, né? A gente não, quando diz no Evangelho, né, que a felicidade não é deste mundo, né? A perfeição também não é. Ser gradativo, ser mais para frente. Não que a gente vai se acomodar, né? Mas que sem criar tanta expectativa, tanta exigência, que às vezes sai tanta ansiedade, sofrimento, quando a gente se cobra muito, né? Entender que cada um tem o seu tempo. O meu vai ser diferente do fulano, do ciclano, né? A minha verdade é a minha verdade, a do outro é do outro, e assim vai. Né? A gente ter essa, esse entendimento que até abranda o nosso coração, que a gente não vai conseguir fazer tudo. Como, da mesma forma que a gente também não consegue fazer tudo num dia só, se a gente fizer uma listinha, né?
vai faltar coisa, vão vir outras coisas para fazer, vão vir os imprevistos, e a gente tem que ter flexibilidade. E não é que a gente não conseguiu fazer tudo, a gente fez o que era possível naquele momento, o nosso melhor. E com esse sentimento melhor, esse sentimento melhor de melhorar, de se transformar, nós vamos continuar a reflexão. Juliana, pode falar. Hum, Isso acho que é um apanhado de tudo aquilo que a gente vem ouvindo, estudando, lendo. Se a gente não aceitar as nossas sombras, eu acho que aí a gente não vai conseguir dar o passo. E essa aceitação, ela é muito complicada e muito difícil, né? Mas é como a Renata disse, a gente tem um alento, que nós não somos perfeitos e sabemos disso e temos a consciência de que não vamos sair perfeitos. Então, já, já auxilia. É, eu vou falar um negócio aqui, vocês me desculpem, tá bom? A gente está a gente tá, a gente tá filosofando aqui, né? Porque tudo isso a gente sabe. Mas como que a gente se encaixa nisso? O que que a gente faz com relação a isso? Porque a gente fala toda hora, né, que não adianta exigir da gente uma coisa que a gente ainda ainda não conquistou, né? Não adianta exigir isso da gente, mas a gente exige, né? Não adianta a gente falar assim, não, nós estamos no mundo de expiação e prova, nós somos seres ainda, como diz aqui, né, próximo da animalidade e tal, mas eu quero estar lá onde que estão os espíritos superiores. E aí você, como diz aqui também, você coloca máscaras, a gente coloca máscaras para a gente achar que realmente está chegando lá, né? O que essa página nos incita é a gente baixar a bola, é a gente ser humilde, falar assim, eu não sou aquilo que eu acho que eu sou. Eu preciso trabalhar para conquistar isso. E provavelmente não vai ser nessa encarnação, né? Então, eu não sei, me chamou muita atenção esse primeiro trechinho aqui, que é a parte de motivação, né? Os meus discípulos praticam o amor e o perdão todos os dias. Nós fazemos isso? Repete, Sérgio, que você viu, eu não consegui Os, captar. os meus discípulos praticam o amor e o perdão todos os dias. A gente consegue fazer isso? Não. Não, Quando você está Ele não. falando da prática, Uhum. hoje isso aconteceu comigo no trabalho. Eu me envolvi numa discussão no trabalho hoje que eu me segurei muito, muito, para não falar muita coisa que não devia, tentando falar somente o necessário. Fiquei nervosa, fiquei com raiva, e a pessoa elevou muito a voz comigo, eu acabei elevando a voz, eu não sei brigar, mas eu fico toda atrapalhada quando eu vou brigar, né? Porque aí eu não raciocino, né? E eu fico assim, vigilância, vigilância, não fala que não deve, fala que não deve. E aí depois eu virei, ó, chega, cessou, não tem mais razão de discussão, chega, parou. Não tem motivo para isso. Porque aí começou uma disputa de ideias, né? Na base do grito, né? Chega, não consigo mais fazer isso. Né? E aí parei, aí me recolhi, fiz minha oração e tal, e depois eu me normalizei. Eu levaria mais tempo, né? Mas fica aquela cobrança, sabe? Caramba,
não deveria ter rebatido, não deveria ter. Aquela cobrança mesmo, né? Não deveria ter levado a minha voz quando vi que a pessoa estava saindo do prumo, né? Eu devia ter mantido meu prumo, eu acabei embarcando, pô. Já em outras situações eu faria bem pior, né? E me sentiria bem pior mesmo, né? Mas tem cobrança, sim, sabe? Tipo assim, ai caramba, né? Podia ter feito melhor e não fiz, e sem ver o que eu já consegui fazer, né? Na, na discussão, né? Mas tem cobrança, sim, tem bastante cobrança. E nessa frase que eu falei, eu queria só destacar uma coisa. Ele fala assim: os meus discípulos praticam o amor e o perdão todos os dias. Ele não falou que os meus discípulos praticam o amor e o perdão o dia todo. Você vê a diferença? É, verdade. Pode ser 1 minuto. Um segundo que seja. Um segundo. Aí o que a gente não consegue no outro dia ter 2 segundos pro outro dia. Então, E a mas gente acha que precisa o tempo todo, né? o dia É, todo, eu esse é o cobrando de ponto. tudo. Então, É se for verdade. pensar dessa forma, a gente acaba perdoando e praticando o amor todo dia, de alguma forma, nem que seja bem Sim. pequenininho, né? Então, nesse ponto, nós podemos nos considerar discípulos de Jesus, né? Eles não são perfeitos em suas práticas. Novamente, a gente também não é perfeito e a gente sabe disso, né? Mas eles são sinceros. Aí já começam já começa a falta de visão das nossas sombras, né? Será que nós somos sinceros o tempo inteiro? Não vamos ser, né? Porque ele não fala o tempo inteiro, ele fala uma vez por dia, pelo menos, né? Eles cometem erros, Hum. acabam por reconhecer seus erros e se empenham para aprender com eles. Eu acho que essa última parte é que é o sentido dos nossos problemas, né? Não só com os erros, mas com a reação que vem dos erros, né? Então, tudo aquilo, a reação que vem dos erros, no final das contas, são os nossos problemas, né? Quaisquer que sejam. E eu acho que a parte principal nossa é se empenhar para aprender com os nossos erros e com os nossos problemas. A gente consegue fazer isso? Ou depois que passa o problema, a gente consegue vencer ou aceitar a derrota, né? A gente para pensar no que aconteceu, para ver se a gente aprende com o que aconteceu. A gente faz isso. Dificilmente a gente faz, eu, né? Falando por mim, uma análise do que eu deveria aprender naquilo. Eu até tento, mas não acho resposta e parto para outra. Então, aí é uma falha, né? Eu teria que me aprofundar e saber o que que eu deveria aprender naquele momento, naquela situação. Porque cada dificuldade dessas é uma oportunidade de a gente crescer, né? Uhum. De aprender e De não aprender. repetir. É isso aí. O não repetir, às vezes, já é uma exigência que a gente vai fazer de nós, porque nem sempre a gente vai conseguir cumprir. Mas aprender por que a gente, a Qual que é lição o que aquilo está gatilho querendo, que, qual é que a faz com lição que que aquilo aquilo. está querendo ensinar para nós, isso aos poucos vai transformando a gente, né? É que nem aprender matemática na escola. Vai aprender um mais um, vai aprender três vezes quatro. Mas a hora que a professora ensina, a gente aceita que aquilo é uma verdade. Mas será que a gente aprendeu tudo naquela hora? Ou vai ter que exercitar um monte para poder realmente fazer a essência da gente? Naquela época, a gente tinha uma conta, a gente demorava um tempão para fazer a conta. Hoje é automático, a gente nem pensa nisso, na é verdade? Você fala 3 vezes 4, vem o 12 na sua cabeça direto. Você nem
nem pensa de onde que vem isso, porque já faz parte da gente. Da mesma forma, quando acontece um problema com a gente precisa pensar que lição que aquilo quer ensinar para nós, né? E aceitar. E se aquela lição está lá para nos ensinar, é um ponto que a gente precisa melhorar. Não é verdade? Vamos vendo aqui, ó. Embora a busca pela perfeição tenha sido recomendada por Jesus, isso não significa que ela seja possível de se alcançar no atual momento evolutivo em que a maioria da humanidade se encontra. É preciso compreender as palavras do Cristo na perspectiva da evolução dos espíritos imortal, através das vidas sucessivas, né? Aí a gente volta para a página do Evangelho, né, das reencarnações, né? Que a gente vai aprendendo e vai fazendo parte de nós, sem que a gente se lembre da lição que a gente teve no passado, não é verdade? Mas, de qualquer forma, uma coisa muito importante. Eu lembro que, acho que na primeira escola que eu dirigi, tinha uma pessoa, um aluno, né, primeira aula, uma das primeiras aulas, eu falei que a gente atingiria a perfeição, né? O cara ficou completamente transtornado. Eu falei assim, não, o único que é perfeito é Deus. E ele tem razão, na verdade. Mas nós vamos conseguir alcançar a perfeição, alcançar a perfeição que é possível para nós alcançarmos. Então, mesmo agora, com todos os erros que nós temos, com todos os nossos defeitos que nós temos, a gente pode almejar uma perfeição parcial. Ou seja, a gente atingir um objetivo, nem que seja o final, né? Ah, eu vou ser completamente humilde. Eu não tenho condição de ser isso. Mas eu vou buscar essa humildade. Essa é a busca da perfeição. Essa que Jesus espera da gente. Vocês buscam a perfeição? Para para pensar, né? Quando você está perguntando, a gente para para pensar, né? É. Quem é perfeccionista? Ah, eu sofro tanto com isso. A Solange está quietinha hoje. Então vamos lá. Evolução é um processo Ela contínuo. respondeu, Sérgio, no chat. Ela respondeu no chat. Eu sou Solange. Evolução é um processo contínuo, que se dá paulatinamente. Do ponto de vista espiritual, viemos do reino animal, estamos atualmente no reino hominal e futuramente avançaremos para o reino angelical. Espíritos puros, perfeitos, que adquiriram todas as virtudes e se despojaram de todo o mal. Dentro do reino hominal, inclusive, existe uma graduação infinita de estágios, né? E mesmo no reino hominal, a gente está no começo. Então a gente está, como ele fala assim, né? Que a gente saiu do reino animal e agora estamos no hominal. Nós estamos muito próximo do animal ainda. Quantas atitudes, quantas reações a gente não tem, que depois a gente analisa, a gente agiu por instinto. Não é verdade? A pessoa veio falar com a gente respondeu com 2 pedras na mão. E coitada, a pessoa nem estava agredindo a gente, ela estava só querendo conversar. Quantas vezes não acontece isso? Não é verdade? E como que a gente se sente depois disso? Um lixo. Mal, né? Por que será que a gente se sente um lixo? A gente sente que a gente errou, que a gente falhou, a gente não deu conta naquele momento. Fracasso, né? A gente enxerga como a gente é fraco e isso decepciona a gente, né? Porque a gente não quer ser assim.
gente está se Esse, achando, né? A gente está se A gente se achando muito, acha e né? vê que Aí não daqui é a pouco, nada, né? plum, de novo, né? Não é bem É, assim. No deixa eu final, é por aí. pode falar, Diana, pode falar, Diana. contar uma coisa que aconteceu sábado. Meu marido está dormindo, eu estou escutando ele roncando, ele não vai escutar. Eu fiz um bolo para festa junina do Semente de Luz. Eu doei um bolo para eles poderem rifar. E deu quase 15 quilos de bolo e ele foi me ajudar a levar. Ele chegou na frente, porque foi bem do lado da semente, lá naquele clube. Aham. Aí ele segurando o bolo, eu falei assim, vamos nós dois levar lá dentro? Ele falou assim, eu não entro. Eu falei, como assim? Ele falou assim, não, eu não entro. Chama alguém para vir buscar, eu não entro. Eu falei, mas isso aqui é um clube, não é o centro é ali do lado, aqui é um clube. Eu não entro, eu não vou entrar. Aquilo subiu um nervoso, uma irritação. Me deu vontade de jogar aquele bolo nele, mas por uma besteira, porque assim, eu tinha que entender o lado dele, respeitar. Só que naquele momento eu queria matar ele, eu queria fuzilar ele. Eu falei, pra que que você veio comigo? Ele falou, pra te ajudar. Eu vim de boa vontade. Eu falei, não tá de boa. Senão você ia levar lá dentro comigo. Aí depois eu falei, gente, pra quê? Aí chamei o moço foi lá, nós levamos o bolo, tudo, entreguei. Aí eu pensava, pra quê? Pra que esse sentimento, essa agressividade? Pra quê? Eu tinha que respeitar o que ele estava sentindo, que ele não queria entrar. E É, aí a frustração. Aí eu vou lá, ó, você tem razão, tudo bem, você me ajudou, muito obrigada, desculpa. Ele falou assim, Mas você é por que, muito bravo. mas por que será que a gente sente essa frustração, essa decepção, essa Eu raiva queria quando... que ele fosse, ele pensasse como eu. E ninguém precisa pensar como eu. Eu sou eu, ele é ele. Assim, só que na hora que a gente vai entender que lição que a gente precisa aprender disso, a gente não deve pensar no outro. Então ele pensa na gente, o outro é o outro. O Ele que que reage me da forma. irrita? Ele não pensar como eu. Isso é uma vaidade, um egoísmo. Então, o que me irrita é ele não pensar como eu, você está olhando para fora ainda. Não está olhando para dentro. Você está falando dele. Não, Então, mas é o meu sentimento. não, tudo bem, mas o que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente vai trabalhar as nossas dificuldades, a outra pessoa que gerou o sentimento na gente tem que ficar de fora, porque senão a solução vai passar por ele também. Concorda comigo? Então a gente precisa Entendi. olhar só para nós. Por que que é isso? Porque eu não aceito as pessoas como elas são. Isso é uma verdade. Uhum. A gente não aceita as pessoas como elas são. Por que mais? Porque eu esperava que ele me ajudasse numa coisa que ele não está me ajudando. Tudo bem, mas eu estou esperando dele uma coisa que ele ainda não é capaz de fazer. Então, é tudo questão de como que a gente se sente, a gente colocar para nós determinados objetivos que não dependem da gente. Não é verdade? E a gente precisa ser mais humilde, mais abaixar a cabeça. Todos nós passamos por isso. Acho que a, a Renata falou da experiência dela de hoje, também passa por isso. A gente fica esperando que as pessoas reajam da forma como a gente quer, aceitem o que a gente está falando, o que a gente quer fazer. Mas a gente não aceita o que eles querem fazer. Não é verdade? Então é isso que a gente precisa pensar no mais caminho. Né? E isso faz parte daquilo que eu falei, né? Ver se a gente aprende uma lição com as coisas que acontecem com a gente. Mas a gente só reage assim, de ficar chateado com a gente por ter reagido dessa forma, justamente porque a gente não faz o que Jesus está falando aqui, né? A gente não reconhece que a gente é perfeito. A gente quer ter essa perfeição que a gente não tem ainda. Né?
ou falar baixo. Não, está tudo certo. Não está. Não está nada certo. Eu queria que fosse de outra forma. Mas eu estou com um bico enorme. E as coisas vão se complicando. Entre os reinos animal e angelical, estamos mais próximos do primeiro do que o segundo. Nossa atual condição humana é de espíritos imperfeitos, ainda propensos ao mal, ao egoísmo, ao orgulho e ao predomínio da matéria sobre o espírito. A gente sente isso dessa forma? A gente sente que a gente está tão ruinzinho assim como ele está falando aqui? Não, já não está tão ruimzinho assim, né? Eu já fui pior. Eu também, já. Já foram piores. Muito pior. Na briga de hoje, na discussão de hoje, eu estaria até agora é, pensando como é que eu ia chegar amanhã, o que que ia falar, ou tentar emendar a conversa. Agora não, eu estou com aquela sensação de que encerrou, sabe? Encerrou e amanhã é outro dia, bola para frente. Se a pessoa falar alguma coisa, ó, fechou, acabou. Se fala mais nisso, ou se fala de uma forma mais civilizada, né? Mas antes eu ficava remoendo mais, estaria remoendo mais, né? Agora eu estou pensando, né? Diferente. Está conseguindo se enxergar nesse livro? Não Ou entendi, Sérgio. a gente está conseguindo se enxergar nesse livro? Em todas as linhas. Nesse texto aqui, né? Porque nós estamos falando de imperfeição, né? No caminho aí da eliminação do orgulho, no caminho da eliminação do egoísmo, a gente ainda está no começo. Da propensão ao mal, eu concordo que a gente já andou um pouquinho, né? Mas os outros, egoísmo, orgulho, predomínio da matéria sobre o espírito, nós ainda estamos bem longe de falar que demos uma partida legal. Se for pensar numa competição de natação, nós já pulamos da baliza, mas não caímos da água, não. Ainda não começamos a nadar, nós estamos voando ainda para cair na Às água. vezes existem situações que parece que não dei passo nenhum. Então, nessas E isso, situações, e isso frustra, Sérgio. eu sei, mas essa frustração, ela é boa para a gente, se a gente souber lidar com ela. Por quê? Porque ela tem que falar para a gente o seguinte: olha, eu não sou aquilo que eu acho que eu sou. Eu estou alguns passos atrás daquilo que eu acho que eu sou. Então, eu preciso me esforçar para ser. Toda vez que a gente se frustra, é por causa disso. Porque a gente acha que é E aquilo. Quando não a é. gente se frustra com a gente mesmo, né? Porque É. a gente acha que é aquilo E que ainda não não é. é. E quer ser e não é, né? É. Ah, mas eu sempre me frustro. Sim, eu sempre me frustro comigo quando as coisas que eu faço não são de acordo com aquilo que eu acho que deveria fazer. E é isso mesmo. E a frustração está lá para te falar assim: olha, você ainda precisa andar para ser aquilo que você gostaria de ser, para se esforçar mais. É para isso que serve a frustração, entendeu? E a raiva que surge dentro de nós quando isso acontece tem que ser a energia que a gente vai utilizar para gerar essa transformação. Porque se a gente deixar a frustração tomar Para conta ser do um nosso sentimento, motivo para você ir isso. atrás, ser uma alavanca, né? Se você deixar a frustração tomar conta do seu sofrimento e a raiva do seu coração, ixi, você só vai ficar doente, não é verdade? É.
Quando você ficar com raiva, você fala assim, nossa, eu errei de novo. Eu vou me esforçar, mas não vou me errar de novo. Entendeu? Você tem que usar a raiva como força que te alavanca a transformação, entendeu? Como consequência da nossa condição humana, ainda somos falhos, vulneráveis, frágeis, instáveis, dependentes, individualistas, apegados, ciumentos, belicosos. Tudo isso mesclado com doses de bondade, empatia e altruísmo. Olha, acho que a gente já deu exemplos hoje aqui de todas essas coisas. Vamos ver aqui, ó. Vulnerável. Você se sentiu vulnerável no momento que ele falou que não ia te levar lá, certo? Sim. Frágeis, porque você não conseguia levar aquele troço sozinho, certo? O bolo sozinho. Instável. O seu pensamento deve ir dependente. Opa, essa foi, né? Uhum. Vamos ver o que mais aqui. O que é belicoso? Belicoso é que é bélico, que é guerrear. Esse aí é o mais com a Renata, né? Na verdade, De Renata? briga, de... Brigar, isso aí. Uhum. Se a gente vê nas situações que a gente está envolvido, onde que a gente dá uma reação negativa, tudo isso faz parte. A gente briga porque a gente não consegue ter a liberdade e a gente se sente dependente, a gente se sente vulnerável, a gente se sente frágil e aí a gente briga. Por quê? Porque a gente quer ficar por cima sempre, né? Não é verdade? Quando você perguntou, Gil, do belicoso, é tudo em relação à briga, né? Guerrilha, atrito, conflito, né? Muito, Raivoso, a Solange colocou ali, é raivoso. muito usado, é um termo muito usado também em guerras, né? Porque aí é um tipo de armamento, aí a gente pode até Armamento falar no bélico, né? armamento no armamento, no sentido que a gente está falando aqui, no armamento das nossas emoções, né? A gente se arma, né, da raiva. A raiva, se a gente não souber controlar, já amanhã eu vou falar aquilo, amanhã eu já vou falar aquilo, já monta, gasta tanta energia, né, para montar o que vai falar, nem sabe o que vai acontecer, né? Nem Mas aí a sabe. gente está usando a energia dessa raiva na direção errada, né? Porque a gente está direcionando a raiva, nesse caso que você comentou, para atacar o outro, É, para a direção tá. errada. Agora, se eu usar essa raiva para me transformar, para não ficar mais desse jeito, não é melhor? A gente Vai consegue. correr, né? Tá Oi? com raiva, vai correr, vai É, malhar, né? Vai jogar essa energia para ir. o que desejo demonstrar é que entre o ponto evolutivo em que nos encontramos e a condição de espíritos iluminados, há uma distância incomensurável que levará ainda alguns séculos para ser percorrida através de sucessivas reencarnações. Ou seja, tem gente que acha que entrei no espiritismo, estou aprendendo uns negócios aqui, eu quando eu desencarnar já vou sair com asa, né? Será que isso vai acontecer? Uhum. Eu vou sair com pedra nos pés, né? Com aquelas bolas de. Corrente. Né? Esse é um dos sentidos atribuídos à fala de Jesus, quando ele se refere à necessidade que o homem tem de nascer de novo para ver o reino de Deus. A caminhada, então, é longa. Como devemos lidar com a nossa atual condição humana imperfeita, a qual ainda será assim por muito tempo? A primeira atitude é aceitar o que hoje somos. Essa é a coisa mais difícil. Por isso que a gente fica com raiva e frustrado, porque a gente queria ser diferente, né? Aceitar o que hoje somos. Entender que os humanos são falhos e incompletos, embora passíveis de se aperfeiçoarem, mas não de serem perfeitos no momento.
Porque no momento que a gente estiver aí aproximando da perfeição, a gente já não vai estar mais encarnando, gente. A gente não vai estar mais aqui assim, olhando para o outro através da televisão, vai ser tudo através do pensamento. Né? Mas a dificuldade nossa é aceitar isso, né? A gente sempre acha que a gente está virando a cereja do bolo, né? A última bolacha do pacote. Quem quiser ser perfeito hoje e exigir de si essa perfeição vai se desumanizar. Viverá sempre insatisfeito consigo mesmo. Criará neuroses, máscaras de perfeição, culpas e doenças, perdendo a simplicidade de viver e a leveza de vida de quem sabe não poder dar o passo maior do que a perna. Então, e é o que acontece com a gente, né? Desumanizar, a pessoa fica dura, né? Ela não aceita os outros como eles são, porque ela não se aceita também como ela é. Né? Vai estar sempre insatisfeito consigo mesmo. Isso é uma verdade, né? Quando as coisas Exato. estão boas... Oi, fala, Renata. Não, pode continuar, depois eu completo. Falou. A gente, às vezes, consegue ficar satisfeito com a gente quando tudo está bom, né? As coisas estão correndo do jeito que a gente quer, ou seja, não está sendo cutucado, não precisa reagir a nada. Mas pisou no calcanhar uma vez, a gente já fica insatisfeito com a gente, porque a nossa reação não é legal. Fala, Renata. Quando está falando dessa insatisfação, né? Esse é um dos motivos da depressão. A pessoa que tem a depressão, ela está insatisfeita com a vida que ela tem, como ela é. Ela vê o mundo em preto e branco, ela não vê graça, ela não aceita. Ela é constantemente insatisfeita com o que ela é, com o que ela tem. Por isso que ela é tão triste. E a gente, não caindo na depressão, né? A gente também se encaixa nisso. A Sim, depressão é quando a pessoa leva essa tristeza, essa insatisfação a um extremo, que ela não consegue sair sozinha, né? Ele fala também que criará neuroses, máscaras de perfeição. E esse mesmo, máscara de perfeição é o que mais a gente vê, né? A pessoa entra no espiritismo, ela ganha, ela, sei lá, tem espalhado pela casa inteira a máscara de perfeição, né? E aí ela põe aquela máscara, eu sou espírita, né? Sempre sorridente, falando mansinho, dentro do centro espírita, né? Falando mansinho, sorrindo para todo mundo, acolhendo todo mundo. Ah, acabou o trabalho, pôs o pé para fora do centro, já tem que pendurar a máscara lá, né? Aí põe a máscara do capeta, né? Para sair na rua. hoje, né, desse acontecimento, na sexta-feira, eu estava almoçando com uma outra funcionária, ela falou assim, nossa, mas você é tão zen o tempo todo, né? Aí eu, não é não. Aí hoje ela acabou ouvindo, né, o ocorrido, né? Ela depois ela foi na minha sala, olha, eu vim trazer um chazinho de camomila, porque eu fiquei preocupada com você, Eu falei, ai, obrigada, Ela falou, ai, não... Eu falei, acontece, né? Tá vendo quando eu falei que você que não era zen, né? Quem é zen o tempo inteiro, né? Aí você fala que é espírita, que é psicólogo, e aí pronto, o pessoal acha que você... Né? É, A gente até se acha também que é, né? Aí caiu por terra lá a máscara da zen, né? mas se psicólogo fosse tudo isso, né, que todo mundo fala, não precisaria de psicólogo, né? Não estaria aqui, né? Não estaria aqui na Terra, né? É isso aí. A aceitação aqui defendida não significa inércia diante das nossas condutas que estejam causando o mal a nós e aos outros. O que está dizendo aqui é que aceitar como a gente é não significa dizer que vai continuar assim para sempre. Aceitar como é que é você entender e saber que é assim.
mas continuar trabalhando para ser diferente, naquilo que você julgar que deva ser diferente. E aí que está o ponto principal. A gente que julga, a gente que decide, é o nosso livre-arbítrio dizer e escolher qual é o caminho que a gente vai seguir. E vamos escolher os frutos desse caminho escolhido. Se o caminho foi bom, são bons frutos. Se o caminho for ruim, vão ser frutos mais amargos, né? Ó, precisamos reconhecer os nossos erros, saber onde estamos tropeçando e nos empenhar para não cair no mesmo buraco repetidas vezes. É aí que vem aquela história da lição, né? A gente olhar para o que aconteceu, que lição que isso está querendo me ensinar. Olhar, com certeza a gente vai cair no buraco novamente. Tomar consciência da nossa insuficiência e precariedade é o primeiro grande passo para sanar os nossos males. Novamente, é por isso que a gente precisa entender qual é a lição que a gente precisa aprender. E a lição que a gente precisa aprender nem sempre é o que nós devemos fazer para ser diferentes. É entender que nós somos daquela forma. Essa é a lição que está falando. Vocês entenderam? Não é o acontecimento que vai dizer qual que é o nosso próximo passo, mas ele vai dizer em que direção esse próximo passo tem que ser. O estudo de si mesmo leva ao reconhecimento das próprias fraquezas, e isso nos torna mais humildes, nos faz mais humanos, portanto, mais sensíveis e cautelosos, de modo a evitar o que causa sofrimento a nós e aos outros. E essa sensibilidade que muitas vezes faz a gente sofrer um pouco mais. Porque a partir do momento que a gente abre o coração para procurar sermos melhores ou achar as coisas que são ruins dentro de nós, a gente encontra. E aí a gente vai ficando cada vez mais sensível, mais frágil de ver tanta coisa que a gente precisa melhorar. Mas isso só pode motivar a gente para ser melhor e não jogar a gente no buraco, né? Um dia uma mulher... isso aqui eu vou falar um pouquinho. Eu quero passar agora para a gente falar sobre a resposta que ele deu para Maria, né? Se a gente se colocar no lugar de Maria, que era uma mulher que estava envolvida em pecado, né? A gente se coloca no lugar dela, mas a gente não consegue entender o que ela está exatamente o que ela estava sentindo, porque por mais que a gente queira nos colocarmos no lugar dela nesse momento, a gente não viveu todas as experiências que ela viveu. Então, o máximo que a gente pode fazer é olhar para dentro de nós, encontrarmos todas as mazelas que nós temos dentro de nós, pensarmos em Jesus e falar assim, como eu me sentiria na frente de Jesus agora? Será que a gente teria a condição de olhar diretamente nos olhos dele, com tudo aquilo que a gente tem dentro de nós e com tudo que ele nos ensinou há milênios e a gente ainda não conseguiu colocar em prática? Será que a gente ficaria assim? A gente não teria coragem, mas ele pegaria, olharia dentro dos nossos olhos, né? E a gente não teria coragem, a gente se Não. sentiria envergonhados daquilo que a gente faz, daquilo que a gente é, né? Principalmente porque a gente acha que é melhor do que nós realmente somos, né? Mas aí Jesus, né, olharia no fundo dos nossos olhos, olharia quem nós somos e falaria assim: levanta os olhos para o céu e regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Bom, nesse momento você já cairia de joelho e começaria a chorar.
Não é verdade? Então, ele está falando aqui, regozija-te no caminho, porque escutaste a boa nova do reino e Deus te abençoa as alegrias. Ou seja, ele está falando o seguinte, você não está perdido, você já está encontrando o caminho. E agradeça por isso. Agradeça por isso, porque você já está no caminho. Né? Aqueles que estudaram com a gente o livro Valério, que está seguindo pelo livro, é o que foi falado por Lourenço Ventura, né? Que estava no caminho do mal e encontrou um caminho diferente. Então, fica feliz, esquece o teu passado, vamos em frente. Né? Onde então está o amor do nosso Pai? Desculpa, acaso poderias pensar que alguém no mundo estivesse condenado ao pecado eterno? Tem pessoas ainda que acham que vão, que não vão evoluir, né? Estão lá e vão continuar daquela forma para sempre. Onde então está o amor de nosso Pai? Nunca viste a primavera dar flores sobre uma casa em ruínas? As ruínas são as criaturas humanas, né? Nós somos as ruínas, né? Porém, as flores são as esperanças em Deus. Sobre todas as falências e desventuras próprias do homem, as bênçãos paternais de Deus descem e chamam. O que significa que as bênçãos paternais de Deus descem e chamam? O que significa isso? Vocês conseguem compreender essas palavras? Isso vem até a gente. Na realidade, as bênçãos paternais que descem até nós são todas as oportunidades que nós temos de aprendizado. Todas. Todos os desafios que a gente passa. Né? E aí, cabe, pelo nosso livre-arbítrio, olhar para aquilo e falar assim, o que lição que eu tenho para aprender com isso? Né? Mas ele dá a oportunidade, sempre. Sempre ele nos dá a oportunidade. Foi o que Paulo perguntou para Jesus, né? Na estrada de Damasco. Senhor, o que queres que eu faça, né? É isso aí. E ele fez, né? Sim. E ele fez. Sentes hoje esse novo sol a iluminar-te o destino. Ou seja, a pessoa que chegou com o coração repleto de dor e arrependimento por tudo de errado que tinha feito. Jesus falou assim, olha para o céu, olha que o sol está lá, aproveita esse momento e ganhe energias para ir para frente. Né? Então, caminhe agora sobre a sua luz, porque o amor cobre a multidão dos pecados. Aqui, ele deu a verdadeira solução para nosso crescimento sem a necessidade de uma dor extrema. O amor cobre a multidão dos pecados. Ou seja, se a gente utilizar do amor, se a gente pregar o amor não por palavras, mas por atos, a gente vai conseguir resgatar parte dos nossos erros do passado, né? Então, o sofrimento vai ser menor. Não é verdade? O que vocês acharam dessa página aqui? Como sempre, as lições deles são para se pensar, É, para analisar, para pena que a gente vive esse momento assim tão especial, onde que tantas coisas boas são faladas para nós, né? E aí a gente, no dia a dia, a gente quase que volta à mesma mesmice, né? A gente sempre cresce um pouquinho com tudo isso daqui, né? É por isso que a gente pede para fazer reflexão. Quando a gente faz reflexão, a gente consegue marcar melhor na nossa mente aquilo que aquela página está querendo ensinar para a gente, né? E é mais fácil de lembrar quando a gente passa pelas dificuldades.
não é verdade? Hoje, quando me acalmei, né? Aí eu falei, ai, hoje é segunda-feira, dia de evangelho, dia de acolhimento de amor, né? É o local certo para refletir, para me harmonizar, para me conhecer, ver o que está incomodando, sabe? Ainda bem, vai acontecer num dia que eu tenho meu refúgio, no cantinho. Legal, gente. Vamos encerrando, então? Vamos. Então, nós vamos elevando o nosso sentimento de gratidão a toda a espiritualidade amiga que preparou este momento para nós. Que possamos compreender e colocar em prática as lições que ensinam esta página de hoje. Que possamos buscar com amor no coração as lições que nós aprendemos com os nossos tropeços. Que possamos aceitar que ainda estamos longe de sermos aquilo que nós achamos que somos. Que possamos fazer disso uma alavanca para podermos atingir níveis mais altos da espiritualidade. E nós vamos aproveitando este momento para vibrar pelo nosso planeta, mentalizando uma luz envolvendo todo o planeta. E esta luz repleta de amor vai dissipando a densidade energética que nos envolve. Nós vamos vibrando pelo nosso Brasil, e as nossas vibrações vão atingindo o coração de cada um dos brasileiros. E esse sentimento de disputa, essa polarização que nós vemos no nosso país, vai diminuindo, atingindo níveis onde que possamos olhar para aqueles que sofrem ao nosso lado. Nós vamos vibrando pelo pingo de luz, pelos seus trabalhos, pelos colaboradores e por todos aqueles que se beneficiam dos trabalhos realizados. Nós vamos vibrando pelo Hospital Santa Cruz, e as nossas orações agora são energéticas para auxiliar a assistência aos espíritos que ali estão. E nós envolvemos o nosso lar em muita luz. E esta luz se espalha por todo o ambiente, trazendo serenidade, trazendo equilíbrio. Esta luz envolve também aqueles que convivem conosco no nosso lar, trazendo paz aos seus corações. E neste momento, nós vamos agradecendo a Deus, a Jesus, a Maria, aos nossos mentores do Pingo de Luz, aqueles espíritos que conosco participam deste encontro, e possamos estar reunidos na próxima segunda-feira para mais um acolhimento de amor. Graças a Deus e graças a Jesus.